Pronto. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou parar de usar esse relógio, porque esse relógio mostra a frequência cardíaca. Aumenta, né? Quero primeiramente glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos ministrando, falando da palavra do Senhor. Eu queria compartilhar algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Agradecer também ao pastor Marcelo pela oportunidade. Em nome de Jesus, acredito que o Espírito de Deus falará aos nossos corações aqui, para a glória dele, em nome de Jesus. E quero pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias. 2 Reis, capítulo 5. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos a tua palavra, Pai. Da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração, lá em casa, que o Senhor possa falar conosco aqui nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 5. Vamos achar? Eu vou fazer uma leitura mais extensa, vou ler do versículo 1 até o versículo 14. Cadê o varão? Falei com ele, faz jejum, ora, você vai me ajudar, em nome de Jesus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio do Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria da lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, o meu servo, para que você cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixa-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então, os seus oficiais aproximaram dele. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: lava-te e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Conforme a palavra de Deus, a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ele ficou limpo. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto é lindo. Conta a história de um homem que a Bíblia nos apresenta como Naamã, comandante do exército da Síria, homem respeitado pelo rei, um homem vitorioso, com vitórias a qual o próprio Deus de Israel tinha dado para ele, porque ele era do exército inimigo. Mas Deus tinha dado vitória e livramento ao povo da Síria através dele.
um herói de guerra. Mas existe aqui uma palavra, porém. Esse porém, ele havia lepra, porém ele era leproso. Uma conjunção adversativa que mostra o contraste de duas ideias diferentes. Vitorioso, respeitado. Em resumo, para nossas palavras de hoje, ele era o cara. Ele era o cara da época dele, do país dele. Mas tinha lepra. Tinha uma doença que ia levar ele à morte, que o limitava de uma certa forma. Era poderoso, respeitado, perante a sociedade, acredito que tinha poder aquisitivo alto, porque era respeitado pelo rei, era respeitado pela nação, era vitorioso, então acredito que ele era um cara bem quisto dentro da comunidade lá da Síria. Mas ele tinha todos esses atributos, essas qualidades que a Bíblia mostra, mas ele tinha a lepra. E a lepra na época dele, no tempo dele, não tinha cura. Era uma doença que levaria ele à morte. E ela começava com a mancha branca, depois essas manchas iam aumentando, começava a criar úlceras, feridas abertas, atingia nervos, perdia sensibilidade, perdia movimento, e depois que ela atingia um estágio um pouco maior, essas úlceras se espalhavam. E aí elas começavam a se espalhar e aparecer mais nas extremidades. Na face, nas mãos, nos pés. Não tinha como mais escondê-la. Eu já vi, e cheira mal. Tinha uma senhora já no estágio avançado, lá no São José da Vari, como eu trabalho na área de saúde, eu entrei lá. Eu não conseguia chegar na porta, até de máscara dava para sentir o mau cheiro. Posteriormente ela veio à morte, já com todo o tratamento da época de hoje. Nós estamos falando agora num contexto milhares de anos atrás. E eu comecei a conjecturar, porque eu gosto de entrar no texto, queria que os irmãos entendessem o que eu estou dizendo aqui, aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Imagina esse homem. Eu fico imaginando ali que ele devia usar uma farda, né? Ele devia usar ali seu equipamento, e ele ali em cima do seu cavalo, todo imponente, o cara. Todo mundo olhava, ela está passando na mão. Farda, de repente, mostrando ali as conquistas, as vitórias dele, as estrelas que ele tinha. Mas quando chegava em casa, que ele tirava a farda, aparecia a lepra, a limitação dele. Eu pensei, o que adiantava? E o que adianta a pessoa ter dinheiro, a pessoa ter poder, a pessoa ser reconhecida por todo mundo, se tem na vida dele algo que vai levar ele à morte? E o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração. Porque eu estou falando agora ainda da parte física da coisa. Da doença física. Porque Deus precisava trabalhar na vida de Naamã. Porque Naamã era vitorioso de guerra. Deus tinha dado livramento a ele, mas ele não conhecia o Deus de Israel ainda. Ele precisava ter uma experiência, Deus precisava tratar com ele, Deus precisava mostrar para ele quem verdadeiramente Deus era. Ele precisava se quebrar, porque quando nós vamos ler o texto mais à frente, nós vamos perceber que ele era um cara orgulhoso, ele se achava superior às outras pessoas, e esse tipo de pessoa, irmão, Deus pode até ter um propósito, mas ele vai permitir situações para tratar, porque o amor dele é tão grande na vida dessas pessoas, que ele vai permitir situações para que ele possa enxergar o amor de Deus sobre a vida dele. Porque não adianta nada você ser vitorioso em Cristo, em Deus, e viver da maneira que você quer, do jeito que você quer. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Então eu percebo aqui o trabalhar de Deus na vida de Naamã. E Deus tem as suas formas de trabalhar. Ele precisava fazer com que Naamã conhecesse
que Naamã fosse humilde, que Naamã fosse obediente. Ele precisava fazer com que, no final de tudo, Naamã reconhecesse quem era o verdadeiro Deus. Não era o Deus dele, o Rimon, não era o Deus dos sírios, era o verdadeiro Deus. E ele permitiu a lepra. E olha que Deus ele vai permitindo, mas ele vai colocando as situações para que, no final de tudo, possamos enxergar verdadeiramente o que ele quer sobre a nossa vida. Porque o texto diz que quando Naamã chega dentro da sua casa, porque percebe, irmão, que parece que aparentemente perante a sociedade, eles não sabiam que ele tinha lepra, o que dá a entender que era só as pessoas mais íntimas sabiam que ele tinha essa doença. Porque era a menina que ficava dentro da casa dele, e o rei, depois que a menina falou com ele, então eram pessoas próximas que sabiam. E sabia que uma hora ou outra todo mundo ia ficar sabendo que ele tinha essa doença. Agora eu quero trazer alegoricamente, espiritualmente, a lepra. Porque a lepra sempre teve uma relação com o pecado. Biblicamente, pessoas foram acometidas pela lepra porque de alguma forma praticaram algo que não agradou a Deus. Lembra de Miriam? Quando questionou a rebelião, a autoridade de Moisés? Lembra do próprio Geazi, por conta da ganância dele? Que ele vai atrás aqui nesse texto mesmo, mais para frente. Não é o foco que eu quero falar aqui, que o Espírito de Deus colocou no meu coração, mas lembra? Por conta da ganância, Deus permitiu a lepra. Lembra do rei Uzias? Só o sacerdote podia entrar no templo para queimar o incenso. Ele foi lá e fez aquilo que não era para ele fazer. Deus colocou a lepra na testa dele. Então a lepra sempre esteve atrelada ao pecado. E o Espírito de Deus começou a ministrar. Pode até parecer perante os homens que está tudo bem. Você pode até ter aparência. Você pode até parecer que é vencedor, homens vitoriosos, mulheres vitoriosas. Mas se tiver a lepra, você não vai conseguir prosseguir. Deus vai te parar. Porque é necessário um reconhecimento da minha e da sua parte, que somente Deus tem o poder de nos dar vitória e de nos projetar no caminho. Porque não tem como, irmão, você prosseguir se você não reconhecer que tem algo dentro de você que precisa ser transformado e mudado. Esse homem tinha uma doença que aparentemente as pessoas não viam. E o pecado é assim, aparentemente não vê. Mas vai chegar uma hora que vai dar mau cheiro, todo mundo vai perceber, porque vai ter que aparecer, vai começar a aparecer. O Espírito de Deus começou a falar, não tem como, não existe a possibilidade. Mesmo que você é um escolhido, porque Naamã era escolhido, mesmo que você seja vitorioso, se existe algo dentro de você que precisa ser transformado, coloca na mão de Deus e transforma hoje. Começa a mergulhar em algo novo, porque Deus vai fazer uma transformação completa na minha e na sua vida. Entende que não tem como esconder? E Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, e de repente você não vai conseguir prosseguir, porque sempre tem um impedimento de algo que vai te levar para a morte espiritual. Eu estou falando agora de algo, de coisas espirituais. Porque não adianta, aparentemente, transparecer algo se por dentro precisa de transformação e mudança. E quantas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, essa é a verdade. Aparentemente, mas por dentro precisa ser transformado, precisa ser curado em alguma área. Foi para isso que Deus colocou no meu coração. Essa noite Deus vai começar a operar na vida de algumas pessoas que entraram aqui e sabe que tem áreas da sua vida que precisam ser purificadas, que precisam ser curadas no nome de Jesus. Mais uma vez eu repito, não adianta. Não fazia sentido. Entende? Comandante do exército vitorioso, respeitado. Se ele tinha uma doença que ia levar ele à morte, o que adiantava aquilo tudo? Porque o mais importante não é aquilo que você é aquilo que Deus quer que você seja na presença dele.
O mais importante na minha vida e na sua vida não é aquilo que a gente pode ser, mas aquilo que Deus, não é aquilo que a gente tem, mas aquilo que Deus quer que a gente seja na presença dele. Essa é a verdade. E o texto vai dizer que agora a menina fica sabendo. Eu queria trazer só aqui uma dada de curiosidade. Nós estamos falando aqui da Síria, não da Síria, porque Síria era um grande exército da época, poderoso, e tinha tido várias incursões contra Israel. Era esse que, acredito que uma das incursões que teve contra Israel, pegou essa menina e levou para ela trabalhar, né, com a mulher de Naamã. Não a Síria que levou Israel para o cativeiro. Síria, não a Síria. Mas ali tinha uma menina que foi levada escrava. E quando ela fica sabendo da lepra, porque lepra é só no íntimo, é só eu e você que sabemos. Entende que as pessoas não conseguem ver, não conseguem perceber, mas o nosso Deus sabe que isso aí vai acontecer quando a gente entra dentro do nosso quarto e quando a gente fala do Senhor, nossas mazelas, as nossas dificuldades, e fala, Senhor, retira isso de mim, porque isso pode atrapalhar aquilo que você tem, que o Senhor tem para a caminhada na minha vida. E a menina agora sabe que ele tem a doença e fala, ó, se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus, ele seria curado. E aí ele pega essa informação, passa para o rei, não foi isso que nós lemos? E ele fala, assim disse a menina, assim, assim. O rei agora pega uma carta e manda para o rei de Israel. Só que ele mandou para o rei de Israel e falou assim, ó, tá aí meu servo Naamã, ele vai chegar e eu quero que você cura. E aí o rei fica indignado, achando que ele estava arrumando algum pretexto para poder ter mais uma ocasião de guerra. Porque quem era ele para poder curar ou não curar? E aí ele rasga as vestes, né, em sinal de indignação. Só que aonde tem profeta e homem de Deus, aleluia, há um mover diferente. E o profeta escuta a história e fala com o rei, por que você fez isso? Por que você rasgou suas vestes? Manda ele vir. Porque ele vai ver que há profeta em Israel. E aqui o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração. De uma forma... Porque, mais uma vez eu quero que os irmãos pensem. O texto diz que ele chegou lá, ele pegou aquele monte de coisa, prata, ouro, roupa, e chegou com a comitiva dele lá, na frente da casa de Eliseu. Mas quem que foi atender? Quem que foi lá falar com ele? Eliseu nem saiu de casa. Eliseu mandou o mensageiro dele lá e falar com ele. Ó, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão e a sua pele ficará limpa. Você vai ser restaurado, a sua pele ficará limpa. Em Levítico 14 existia um ritual de purificação. Você pegava 2 aves, a ave que sobrevivesse, que morresse, você pegava o sangue dela e aspargia 7 vezes em cima do leproso, porque não existia, era difícil ter uma cura. Mas quando tinha uma cura, quem acompanhava era o sacerdote. E aí ele fazia esse ritual de purificação. E aí ele aspergia 7 vezes o sangue daquela ave e mandava ele mergulhar no rio. O profeta está falando para ele, meu irmão, a sua bênção já chegou. Já está decretada a cura. Só basta você reconhecer e entender aquilo que Deus tem. Você entender que você precisa ser sarado e curado por dentro. Esse primeiro passo é somente eu e você que podemos dar. O reconhecimento de algo que precisa ser limpo, que precisa ser curado, que precisa ser sarado. Quem tem que saber é eu e você. Somos nós. Porque as bênçãos já foram liberadas no mundo espiritual. Quando eu e você reconhecemos e tirarmos tudo aquilo que não serve, Deus vai começar a projetar e vai começar a fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Mas não tem como, se você continuar, se não há um reconhecimento. E a palavra foi dada. Só que quando ele recebe essa palavra, que era para ele ir para o Jordão, Rio Jordão, e mergulhar 7 vezes,
O texto diz, ele indignou-se. E esse indignar, no hebraico, original hebraico, é o katsaf. Sabe o que é isso? Ele se irou, explodiu de raiva. Irar-se, explodiu de raiva. Chegou algo sobre a vida dele para ser abençoado, mas ele ficou irado. Sabe por que ele ficou irado? Porque quando ele recebe algo, ele começa a falar assim, eu pensava que ele viria aqui. Ele começa, sabe o quê? A fazer o que muita gente faz. Entende que precisa de mudança, entende que tem algo que precisa ser transformado, mas prefere questionar porque quer que seja do seu jeito, não do jeito que Deus quer fazer na sua vida. Já percebeu essa pessoa que Deus já está lá para dar a bênção, mas ela fica cheia de justificativa. Ah, mas eu pensava que tinha que ser assim, eu pensava que tinha que ser do meu jeito, eu pensava que ele viria aqui, colocaria a mão sobre a enfermidade e eu seria curado. Não é questão daquilo que você pensava, porque aquilo que você pensa é importante, mas existia uma ordem do mensageiro de Deus. E a ordem do mensageiro de Deus é, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão, porque Deus deixou a tua palavra, deixou aquilo que é para ser feito na minha e na sua vida. Não adianta você continuar achando que vai ser do seu jeito, porque se você continuar achando que vai ser do seu jeito, Deus não vai conseguir operar através de você. Nada aconteceria na vida de Naamã se ele continuasse ainda se indignando, explodindo de raiva, vivendo aquilo que ele queria e não reconhecesse o poder de Deus. A pessoa não consegue sobreviver, não consegue prosseguir, porque sempre está falando que tem que ser do seu jeito. Aí o pastor fala, um fala e fica assim, carimbado. Está falando, está o cara que falando da palavra, está o mensageiro de Deus levando a palavra, e está a pessoa questionando. Olhando para tudo quanto é coisa. Achando desculpa para tudo. Menos para reconhecer que precisa de mudança. Essa é a verdade. Porque na hora que toda a igreja reconhecer que precisa de mudança, Deus vai começar a operar de forma sobrenatural. Na minha e na sua vida. O texto vai dizer que ele começa arrumar questionamentos. Ele diz, porque já viu aquela pessoa que quer ensinar a Deus o que tem que ser feito? Está escrito na palavra, mas ele quer ensinar o que tem que ser feito. E a gente faz isso, né? Porque a gente quer viver aquele jeito, daquela maneira, e às vezes a gente quer achar na nossa mente uma fuga, e Deus está falando, para de achar fuga, começa a viver aquilo que eu tenho, que eu vou começar a fazer algo novo e sobrenatural. Amandai Surika, sobre a minha e a sua vida. O Espírito de Deus começou a ministrar comigo, chegou a hora, meu filho, chegou a hora de começar a mergulhar, chegou a hora de tirar todas as impurezas, porque na hora que tirar tudo, você vai começar a ver o agir de Deus, porque primeiro ele fala comigo, para depois falar com a igreja. E cada um de nós sabemos aquilo lá no íntimo que precisa ser mudado. Eu não preciso de falar, porque aparentemente eu não consigo, está todo mundo arrumadinho, está todo mundo bonitinho, eu não consigo ver porque eu não tenho os olhos. Mas o Deus que eu sirvo sabe o íntimo, o interior de cada um. Quando o profeta chega para ver, ungir Davi, chega ele abre, um homem grandão de guerra, igual o Saul. Ele pensa, o homem de Deus pensa, creio que eu estou perante o meu escolhido. Aleluia. E Deus fala com ele, Samuel, eu não vejo o que o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, eu vejo que está dentro do coração. Eu conheço, eu sei o íntimo, eu sei a necessidade de cada um. Agora, o reconhecimento de necessidade de mudança, só eu posso fazer e você, no íntimo. Deus quer começar a fazer algo novo. E o texto vai dizer que ele ainda continua questionando mais. Ele fala assim, não tem um Abaná, esqueci o nome do rio, Abana e Farfá, que eram rios de Damasco, que eram águas limpas. Não é muito mais fácil mergulhar nesse rio lá de Damasco? Por que tem que ser no Jordão? Você já viu? O Espírito de Deus está falando. Sabe o que eu fiquei associando?
Eu conheço pessoas que veio aqui e Deus começa a falar, a perna chega a tremer para confessar Cristo na vida dele. Ele sabe que o Espírito de Deus está falando lá dentro, que aquilo é para ele, mas ele prefere falar, arrumar justificativa. Enquanto estiver arrumando justificativa daquilo que precisa ser transformado, a vida não vai mudar em nada. A vida de Naamã não seria nada, ele morreria se ele não tivesse tido um encontro verdadeiro com as águas do Senhor. E é assim na minha e na sua vida. Se a gente não entender, reconhecer, passar por esse processo, porque eu vejo que essa lepra foi permissão de Deus na vida de Naamã. A lepra foi permissão de Deus, a mulher que foi escrava foi Deus que fez ela ir para a casa dele. Tudo foi permissão de Deus para chegar nesse momento, para trabalhar nele esse orgulho, porque ele estava achando que ele era o cara. Ele deve ter pensado, eu sou Naamã, o comandante do exército, eu sou cheio de autoridade. Quem é esse profeta para falar para mim uma coisa dessa? Ele tinha que ter vindo aqui, tinha que ter orado, lançado sobre mim, sobre a minha lepra, eu seria curado, porque ele achava que ele era o cara que tinha que ser do jeito dele. E Deus está falando, enquanto você achar que você é o cara, a cara não dá, né? Mas o cara não vai mudar nada. Tem que mergulhar aqui. Tem que começar a reconhecer e parar de arrumar desculpa, porque foi essa a verdade. Ele começou a arrumar desculpa porque ele se sentia muito mais poderoso que qualquer um. E perante a presença de Deus, não tem autoridade lá fora, não tem prefeito, não tem governador. Aqui dentro ele é um servo de Deus, ele tem que reconhecer o poder de Deus, essa é a verdade. Todos nós temos que nos curvar perante a presença do Senhor. Esse é o objetivo principal da minha vida, da sua vida. A cura já estava decretada, se era um ritual de purificação, ele já tinha recebido a vitória, era só ele ir lá e fazer aquilo que o profeta mandou, já tinha sido liberada a bênção. A bênção já foi liberada e às vezes não recebe porque quer ainda questionar, sabendo que a palavra está direcionando de um jeito. Mas você, às vezes, até nós somos falhos, queremos arrumar um jeito de fazer diferente do que está escrito. E não tem como fazer diferente do que está escrito. É renúncia. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele foi embora. Aí você vê, eu fiquei até a cabeça desse cara, né? Com toda a sinceridade. Vai morrer, rapaz. A doença ia matar ele. E ele estava mais preocupado, tá entendendo? Vai matar, não tem jeito. A doença ia matar o cara. Mas ele estava mais preocupado naquilo que ele pensava do que fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Está morrendo espiritualmente, está mais preocupado em fazer do nosso jeito, do seu jeito, do que fazer aquilo que Deus manda fazer. Não faz sentido. Porque ele era poderoso, ele era o comandante, ele era o cara, e daí ele ia morrer. Como que ele ia continuar a incursão dele de vitória sobre a Síria? Como que nós vamos continuar? Se Deus traz uma palavra dessa no meu coração, no seu coração, se a gente não se consertar verdadeiramente naquilo que precisa ser removido para que haja uma limpeza e uma purificação na minha e na sua vida. E o texto vai dizer, deu meia volta e foi embora irritado. Então os seus oficiais aproximaram dele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se, você ficará limpo. Parece que segue. Sabe como o olho da pessoa? O cara foi lá para ser curado, era só ele obedecer. Só ele obedecer, não. Ele começa a questionar. Começa a arrumar justificativo. Começa a achar que tem que ser do jeito dele, não do jeito de Deus. Começa a achar justificativa para achar se tem alguma coisa dizendo que ele pode fazer daquele jeito. E os caras estão ali, parece que estão mais ligados, espiritual, ele está falando com ele. Rapaz, está te pedindo alguma coisa diferente, difícil de fazer? É só você ir lá mergulhar, rapaz. Você vai ser curado, ele já está falando uma coisa fácil, simples. Esquece esse orgulho de lado. Esquece essa situação que você acha que é do seu jeito de lado e começa a viver de acordo com o que diz a palavra de Deus. E parece que ele abre.
Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Desceu, mergulhou, conforme a palavra do homem de Deus, e ficou limpo. Se descer, fizer conforme a palavra de Deus, vai ficar limpo. Não sou eu, é o texto. É só isso. Descer é reconhecer que aquilo que ele estava pensando não fazia sentido. Pelo contrário, ia levar ele à morte. E é assim na nossa vida espiritual. Nós temos que descer e reconhecer, arrepender de verdade e colocar em prática. Quando você desce, quando você faz, você está colocando em prática. Não só analisando a situação. Porque analisar a situação e reconhecer que precisa, no arrependimento, que precisa fazer algo e não fazer isso que você reconheceu, não vai mudar a sua vida em nada. Porque ele reconhece. Ele deve ter pensado, o momento de lucidez vou mergulhar. E mergulha conforme aquilo que havia sido falado para ele. E o texto diz que quando ele mergulha 7 vezes, que ele levanta, a pele dele está limpa. Olha que experiência que Naamã teve. Que experiência! Eu fico imaginando, você entende, mas irmã, o que ele deve ter pensado? Rapaz, onde eu estava com a cabeça? Era só eu ter feito isso, eu mergulhei e agora eu estou curado, porque agora o projeto de Deus vai continuar na minha vida e eu vou continuar vencendo batalha, porque eu reconheci a palavra de Deus. Para de ficar tentando achar justificativa. O Espírito de Deus estava falando comigo. Para de ficar tentando achar justificativa. Cumpre aquilo que eu tenho na sua vida. Fala para a igreja. E o texto vai dizer que quando ele levanta, olha o que ele fala. Ele conhecia o Deus de Israel de ouvir falar, mas estava vencendo as batalhas até contra o povo de Israel. E ele nem sabia que ele estava vencendo porque Deus estava dando vitória para ele. Ele tinha experiência com Deus? Não. Mas quando ele obedeceu, quando ele se humilhou, quando ele reconheceu, ele diz assim no versículo 15, depois voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pois diante dele, veio pois diante dele e disse, eis que agora reconheço que toda a terra não há Deus, a não ser o Deus de Israel. Aleluia. Deus trabalhou nele, porque Deus tinha um plano na vida dele. Deus trabalhou na vida dele, porque Deus tinha um projeto na vida dele. Mas ele precisou ser obediente, reconhecer que aquilo que ele estava fazendo não estava levando ele a lugar nenhum. Mas quando ele obedeceu à vontade de Deus, quando ele mergulhou e entendeu que ele precisava ser curado, automaticamente ele foi limpo e reconheceu o nome de Deus na vida dele. Ele não só reconheceu o nome de Deus, ele vai lá e fala assim com o profeta. Ele oferece aquilo que ele tinha levado para o profeta fala, não quero nada. Aí ele fala assim, mas eu posso carregar 2 mulas de terra, porque agora quando eu chegar lá na Síria, eu quero fazer um altar só para adorar o Deus de Israel. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Reconheça Deus na sua vida. Reconheça aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado. Naamã foi curado porque ele obedeceu a palavra. Ele obedeceu a palavra e mergulhou no Rio Jordão. Hoje não é mais o Rio Jordão que nos purifica, mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então mergulha hoje no sangue de Jesus, reconhece tudo aquilo que tenta atrapalhar a sua caminhada. Reconhece Cristo, tenha fé e obediência, começa a viver aquilo que Deus tem, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, em o nome de Jesus. Assim como Naamã desceu no rio, e a pele foi purificada,
Assim Deus tem o poder de fazer na minha e na sua vida, nos transformando a cada dia em novas criaturas, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Não perca a oportunidade de reconhecer. Eu não conheço todo mundo daqui. Parece que todo mundo já parece que é daqui, porque ninguém, né? Mas se tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus, que haja o reconhecimento seu hoje, para que Deus venha operar na sua vida. Reconheça Jesus hoje. Aceite Ele como único e suficiente Salvador, porque Ele vai purificar. Ele vai começar a transformar. E se você está desviado dos caminhos do Senhor, essa é a oportunidade também. Pode louvar. Por favor. Essa é a oportunidade também. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, se misturar, Aleluia! como as águas do rio, como na eu abro mão de tudo que sou, só pra servir só meu Senhor. Eu abro mão de tudo. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Quero orar pela sua vida hoje, com Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor falou aos nossos corações através do poder da Tua palavra. Ó Deus, não deixa que nenhuma limitação, não deixa que nada, não deixa que pecado nenhum, nada venha impedir aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Nós possamos hoje mergulhar nos Seus rios. Que nós possamos hoje, ó Deus, fazer a Tua vontade. Porque eu creio, Deus, que se o Senhor convencer, todos nós vamos sair daqui com o nosso coração purificado, para que nós possamos viver a Tua palavra. Por isso eu te entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode orar.